Guilherme, eu tô aqui com vocês de novo para falar sobre química, mídia e cultura pop no nosso podcast Química Freestyle. Eu tô aqui hoje com 3 convidadas muito especiais. A Ana Clara. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Eu vim aqui hoje como ex-produtora de filmes de super-heróis. Eu tô também com a Ana Júlia. Bom dia, Ana Júlia. Oi, gente. Bom dia a todos. Eu trabalho produzindo conteúdo sobre as séries de ficções e os quadrinhos. E, por último, e não menos importante, com a Gabriela Carvalho. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Guilherme. Bom dia, gente. Eu tô aqui como uma grande fã, de quadrinhos da Marvel. E eu gostaria de jogar a fala pra vocês, né? Como que vocês trouxeram pra gente hoje pra juntar química e esse tema que é cultura pop, a mídia. Você pode falar um pouco pra gente? Claro. Hoje a gente tem o propósito de explicar a ciência que aparece nos filmes, nos quadrinhos, nas séries, nos desenhos. Aquele momento em que a gente vê uma cena e fala, caramba, eu já vi isso na minha aula, mas será que é assim realmente? É isso que a gente tem pra falar hoje. Muito legal, Gabriela. E você, Ana Júlia, você consegue me falar um pouco também do que você trouxe pra gente? Então, eu acho que tem algumas questões que são meio clichê, que choca bastante as pessoas que assistem e ficam bastante curiosas, pra saber se é assim realmente que funciona. Então, por exemplo, quem assiste Breaking Bad deve ficar doido pra saber se as coisas que o professor faz na série realmente podem ser reproduzidas ou tem alguma parte de roteiro, licença poética ali no meio. Mas também, voltando para os quadrinhos, a gente tem o Capitão América e o soro do super soldado, que seria uma invenção incrível, no nosso mundo de hoje. E além disso, pensando nos super-heróis, a gente também tem o Homem-Aranha, que a gente pensa na hora que estão gravando o filme, será que a gente consegue reproduzir a teia do Homem-Aranha ou é tudo realmente efeitos especiais e efeitos cinematográficos de edição e filmagem? O que dá pra gente reproduzir e o que só dá pra fazer mexendo com o áudio e o vídeo? Cara, incrível esse tema que vocês trouxeram, né? E eu gostei que vocês falaram sobre Breaking Bad. Eu já assisti a série, eu gosto muito. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, sobre a série e a química. Vocês conseguem trazer um pouco mais de informações pra gente sobre isso? Então, a gente já vai começar com um grande clássico, Quem nunca ouviu falar sobre um professor que fabrica metanfetamina, E o que mais impressiona vocês na série, trazendo pro mundo da química, seria o quê, assim? Porque na série são retratadas muitas reações químicas, E tem um dia a dia, as crianças na escola, elas aprendem isso. Então eu acho super importante trazer isso para elas entenderem como é que acontece. Legal. É complicado, Porque a série, ela traz a química, mas traz ali também uma coisa de crime, então é complicado passar isso também, para os alunos, para não confundir também uma coisa com outra. Vocês têm mais algumas informações? Vocês queiram passar? Podem ir. Então, uma cena em especial que a gente queria comentar, é que por mais que tenha bastante conteúdo de química que realmente funcione no nosso dia a dia, a série também tem diversas licenças poéticas, Como, por exemplo, aquela famosa cena em que o professor dissolve um corpo em ácido fluorídrico em uma banheira. O que a gente sabe que na vida real não ia dar tão certo assim, porque por mais que o ácido consegue dissolver alguns tecidos, ele não consegue atravessar o corpo inteiro daquele jeito. E ainda mais sendo colocado numa banheira de cerâmica, talvez não ia ser exatamente como foi retratado no cinema. Exatamente, o ácido fluorídrico ele é realmente perigoso e corrosivo, mas ele não é mágico. E para sintetizar a metanfetamina, como aparece na série, é necessário muito conhecimento da química orgânica também. Então, e lógico, um laboratório super controlado, com reagentes restritos, ou seja, não é tão simples como parece na série. É legal vocês comentarem sobre os ácidos, Porque foi um tema que um convidado trouxe alguns programas atrás. Ele falou também sobre os ácidos, Que os ácidos a gente associa a corrosão, mas a força do ácido, ácido fraco, ácido forte, não tem muito a ver com isso de corrosão e é uma coisa que às vezes traz nos filmes, nas séries e a gente acaba ficando com isso no imaginário, Vocês falaram também sobre super-heróis, superpoderes. Vocês gostariam de falar um pouco mais sobre esse tema? Em especial, a gente queria focar na história do Capitão América e no soro do super soldado. Será que a gente consegue reproduzir isso e realmente utilizar no nosso dia a dia?
Seria legal, né? Então, como a Ana Júlia comentou do soro do super soldado. Na vida real, seria ótimo ter um soro que você aplica ali na hora, que te torna mais poderoso, te torna mais resistente, mais forte. Só que não é assim. A biotecnologia, ela não faz um soro que vai mudar seu DNA de uma hora para outra. É impossível isso. Seria legal, né? Mas a gente tem as limitações. Ainda bem que temos, né, essas limitações também, né, às vezes. E é interessante que até existem pesquisas com terapia gênica, engenharia genética, mas tudo isso envolve longos processos, caros e éticos. E também tem o Hulk, que é muito interessante, que foi um cientista que virou um monstro com exposição à radiação gama. Pois é, essa história é totalmente ficção, né? Porque na vida real, o que de fato ia acontecer quando uma pessoa recebe altas quantidades de radiação gama no corpo ia causar danos às suas células, mutações, e o mais provável de acontecer, e com certeza o mais triste, é que essa pessoa provavelmente desenvolveria um câncer. Mas de longe, ela ficaria verde com superpoderes. Seria uma solução melhor do que o que acontece na vida real, né? Vamos combinar. Então, eu acho que essas histórias de quadrinhos, de tantos de filme, elas inspiram, só que a gente também tem que saber a hora do vamos pra realidade. É muito interessante mesmo, muito legal que vocês trouxeram. E passando, né, nisso de super-heróis, o meu super-herói favorito é o Homem-Aranha. Vi que vocês falaram ali e eu acho super interessante. Eu gostaria de saber quais informações vocês trouxeram pra gente sobre isso. O amigo da vizinhança, né? Quem não conhece o Homem-Aranha, a gente tem 3 aí no universo cinematográfico da Marvel. Mas enfim, eu acho que o que mais chama a atenção do Homem-Aranha é a teia dele, né? Como que isso funciona? Será que dá pra fazer algo parecido na vida real? E por mais incrível que pareça, a resposta é que sim. Os cientistas já trabalharam e conseguiram sintetizar materiais muito próximos, muito semelhantes com a seda da aranha, que também possui as suas propriedades, né, características, que é ter bastante resistência e também ser bem elástica, igual a gente vê nos filmes. Então, e tanto no filme, a teia sai do pulso dele. Isso é fantástico. Só que o Peter Parker, nos filmes, ele usa um lançador de teia, que foi ele mesmo que construiu. Então, ele traz um pouco mais essa realidade de que teia saindo do pulso, peraí, isso não existe. É verdade, teve essa adaptação, né, dos filmes mais antigos, mais novos, ele começou a construir o lançador de teia. Outro ponto, né, que também aparece na história do Homem-Aranha é que ele escala as paredes, né? E as aranhas realmente conseguem fazer isso graças à força de Van der Waals entre as microcerdas das patas e a parede. Mas um humano com 70 quilos ou mais, só com um traje super tecnológico mesmo. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui, existem de fato os fundamentos científicos que são reais, que acontecem no nosso mundo, mas a forma como isso são aplicados nos filmes e nas histórias de ficção são realmente exageradas ou contam com uma tecnologia muito mais avançada com que a gente conseguiu alcançar nos dias de hoje. Basicamente seria o fim das escadas, né? Se a gente pudesse sair escalando as paredes. É verdade. E outra coisa que a gente vê bastante, né, quando pensa em filmes, química, são as explosões, né? E aí, vocês acham também, assim como eu, muito legal quando a gente vê aquelas super explosões nos filmes, mas e na vida real? Faz sentido com a química, com a ciência? Então, bom que você tocou nesse tópico. Em filme, qualquer coisinha besta explode. E são explosões imensas. E é um tópico muito bom de ser tratado. Verdade, isso é um clichê clássico. Na prática, a maioria das substâncias químicas não são instáveis a ponto de explodirem com um fósforo ou um chute. As explosões que acontecem na vida real, elas envolvem reações redox, com uma liberação rápida de gases e calor, como é o caso, né, da TNT ou da nitroglicerina. Mas, quando a gente olha para o cinema, o que mais tem é cenas de barril de gasolina, que explode simplesmente de você encostar nele. Então, no cinema, o que a gente usa é efeitos especiais para deixar isso uma cena super... Nossa, que legal! Mas na química não é tão assim. E que bom que não é, né? Que bom que não Não seja. seria legal a gente sair por aí explodindo as coisas assim com tanta facilidade, né? E vocês falaram muitas coisas que a cultura pop ela traz que não é bem condizente com a realidade, mas tem alguns acertos?
Apesar das fantasias, a cultura pop tem um método de despertar o interesse pela ciência. Alguém que viu um filme e sentiu vontade de ser um cientista, né, de ser um químico. Com certeza. A gente conhece histórias de muitas pessoas que escolheram estudar química, biologia, se aprofundar nessas áreas por causa de um personagem favorito numa série dessas. E isso é muito lindo de ver. Então, e aí, sobre esses efeitos e tudo mais, acho que cabe a nós, profissionais, também conscientizar que isso é basicamente efeitos especiais e que na química pode ser que não seja tudo isso. É isso. Eu achei muito interessante vocês trazerem esses tópicos para falar com a química, porque são tópicos que geralmente a gente não consegue associar tão facilmente assim com a química, a não ser ali o Breaking Bad, né? Mas foi muito legal essa conversa com vocês, eu agradeço a presença, a gente encerra aqui a nossa lista, né, desses primeiros podcasts e também encerra esse programa com a participação especial da Ana Júlia, da Ana Clara e da Gabriela. Eu gostaria de passar a palavra para elas se despedirem agora e agradecer a presença aqui no programa. Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi muito divertido conversar com vocês sobre esse tema tão importante e a gente debater um pouquinho, né, que por mais maluca que seja a ficção e as cenas feitas em Hollywood, a química por volta delas é, de fato, muito legal de ser estudada. Foi isso, gente. Muito obrigada por me escutarem até aqui. Foi muito divertido falar sobre um tópico que eu gosto tanto, né? Já que eu sou uma grande fã dos quadrinhos. Então, falar um pouquinho sobre a ciência, que também é uma área que me interessa, junto com essa ficção que me inspira, foi muito divertido. Muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo, pelo convite, porque é sempre bom falar sobre o meu trabalho atrás das câmeras. É um prazer imenso. Eu que agradeço a todos vocês. Até a próxima.